E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. E agora no quadro Direito Imobiliário vamos falar de uma situação que é até corriqueira. Diante da necessidade de reduzir custos e sendo raras as famílias com vários filhos, tornaram-se ociosas aquelas grandes casas localizadas em áreas nobres nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades brasileiras. Assim, elas passaram a ser ocupadas por comércios, escritórios, clínicas, salões de beleza ou até salões de festas, academias e outras atividades. O problema é que, em alguns casos, o inquilino, até mesmo o comprador, são surpreendidos ao terem o alvará dele de funcionamento negado, passando até a ser multados até o fechamento do estabelecimento. Fato esse que pode dar uma margem à indenização caso tenham sido enganados. Várias dessas casas e mansões estão em áreas residenciais em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, como falei, até aqui em Brasília, que não permitem a exploração de atividade comercial ou de prestação de serviços no imóvel, sendo que o fato do proprietário passar o IPTU de residencial para comercial, isso não altera em nada para obter o alvará de funcionamento, onde o bairro permite apenas a ocupação para residencial. Para falar sobre esse assunto que gera muitas polêmicas na locação e na compra de imóveis, eu converso agora com o Dr. Quênio de Souza Pereira, advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Dr. Quênio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Quênio, vamos lá então a essas questões, essas dúvidas. Quais os cuidados que um empresário que está ali pretendendo alugar um imóvel, uma casa para exercer a atividade comercial dele, deve fazer antes de assinar o contrato de locação? É interessante, né, a questão das casas, ainda mais casas de grande porte, em cidades, né, em regiões que eram destinadas apenas à residência. Então, é fundamental que o inquilino ele solicite, né, a guia de IPTU e até mesmo o registro imobiliário, se ele for exercer uma atividade comercial naquele imóvel, tendo em vista que ele irá necessitar de um alvará. Esse alvará, inclusive, é fundamental até para conseguir depois emitir o talão de nota fiscal. Um fato que eu quero ressaltar é que tem muitas pessoas, né, que entendem que o fato da casa estar vazia ou já sido ocupado por outro comércio, outro ramo, ela pode vir obter o alvará com facilidade. Na realidade, não é bem assim. Tem regiões, né, dependendo do município, em que essas grandes casas, né, elas se destinam apenas à residência, ou seja, o inquilino ou até o comprador, ele pode vir a ocupar esse imóvel e ter uma grande surpresa, após fazer reformas, inclusive, em ter dificuldade em obter o alvará de funcionamento ou de localização. Então, nesse caso, é interessante que o inquilino ou comprador, de posse dessa guia de IPTU, verifique no setor do município se é possível a instalação do seu negócio naquele local, ou seja, que não haja qualquer impedimento, de maneira que ele possa vir a trabalhar tranquilamente, evitando assim qualquer multa por parte da fiscalização. Doutor Quênio, o locador que possui uma casa em área residencial e mesmo assim acaba assinando um contrato de locação comercial, tendo conhecimento de que o inquilino ele não vai conseguir o alvará de funcionamento para a atividade que ele pretende, este locador ele está sujeito a ter que indenizar o inquilino? Com certeza. Vemos casos concretos em todo o país de casas já foram alugadas em que o inquilino não conseguiu alvará e teve que devolver, romper a locação, entregar o imóvel para o locador ou para o imobiliário. O que acontece é que, em função desse rompimento do contrato, né, que foi até involuntário por parte do inquilino, o locador passa a ter conhecimento dessa restrição. Então, se ele faz a locação para o novo inquilino, ciente de que vai ter dificuldade para conseguir o alvará, e às vezes até coloca no contrato de maneira maliciosa o dever do inquilino obter esse alvará, então, caso ele tenha feito essa locação de má-fé, atrai para si, né, o dever de indenizar o inquilino. E o fato interessante é que é muito comum o inquilino, ao fazer locação,
gastar com investimentos no imóvel para adaptar o seu negócio, até mesmo com a compra de imobiliário, a contratação de empregados, né, o pagamento de impressos, de propaganda, enfim. Esse custo todo que ele tem, dependendo da situação, se a locação foi feita deliberadamente, né, sabendo do impedimento, esse inquilino provando tal atitude pode requerer, sim, a multa rescisória do contrato, bem como danos materiais em função dessa situação completamente irregular. Doutor Kênio, é comum as casas ou esses prédios destinados à moradia constar na guia do IPTU que ele é residencial de fato. Mas, de repente, a fiscalização do município, ao passar em frente àquela casa, ele detecta, constata que nela está instalada, por exemplo, uma clínica. Aí ele vai e insere na guia atividade comercial e assim aumenta o valor a ser pago pelo IPTU. Essa alteração na guia do IPTU garante que a casa, que ela vai poder comportar qualquer tipo de atividade comercial, como esta clínica vier a ser desocupada, ou quando a clínica sair desse imóvel, outro estabelecimento ou outro segmento pode ocupar a casa? Realmente isso acontece também no dia a dia, porque as pessoas na região conhecem aquele imóvel, a casa, com a clínica, com o escritório, de repente, e pode ser que a pessoa, ao verificar que a guia de IPTU consta comercial, ela é induzida a erro, né, imaginando que qualquer atividade comercial pode ser instalada naquele imóvel. O que ocorre é que o município ele tem autonomia para regulamentar a ocupação do uso e das atividades. Então, há regras em cada município de acordo com o porte do negócio. Então, de repente, se for um cursinho, for um clube, se for uma casa de festas, então pode ser que, dependendo até do tamanho da rua, assim, a rua local, arterial, né, dependendo do volume de veículos e tudo mais, essa pessoa pode ter dificuldade em conseguir o alvará. Então, o fato do fisco ter inserido na guia atividade comercial, essa questão é tributária. Na prática, né, o município deseja arrecadar mais impostos. Então, é comum qualquer imóvel residencial, quando vir a ser ocupado por uma atividade comercial, pode ser que o município, ao observar o alvará ou passando fiscal pela rua, checando que aquela casa não é mais residencial, ele altera o cadastro em relação ao IPTU. Esse cadastro é meramente tributário. Com essa alteração, o IPTU, que era um valor menor, ele passa a ser onerado, ou seja, o município ele arrecada mais que o IPTU comercial. Mas tal mudança na guia do IPTU não altera a questão da localização ou da restrição com relação ao alvará. São duas coisas bem distintas. Então, o imóvel pode ser que na época era permitido uma clínica, mas se a pessoa for colocar um restaurante, ou colocar uma igreja, dependendo do ramo que vai ter maior volume de pessoas, pode ser que a pessoa não consiga obter o alvará em função de outras restrições. Então, pensar que vai conseguir o alvará comercial baseado no IPTU é um grande engano. Né? O ideal é que o pretendente, repito, venha pegar essa guia, compareça ao setor especializado do município para verificar quais são os ramos possíveis de maneira a instalar ali o seu negócio. Então, com essa consulta específica, aí sim vai ter segurança da obtenção do alvará e poderá fazer a locação ou até mesmo a compra do imóvel, se for o caso. O senhor falou sobre igrejas. Eu já vi proprietários que gostavam de fazer a alocação do imóvel dele para a igreja porque conseguia até a isenção do IPTU. Isso é válido? Realmente a questão aí em todos os setores, né? As igrejas, os locais de culto são isentos em relação ao IPTU. Né? E um fato interessante, não é só a igreja, até mesmo com a escola, né? que a igreja é proprietária, ela também obtém isenção fiscal. E um fato também que é interessante, que eu administro imóveis há muitos anos, já aluguei imóveis para a igreja, né? E são locatários muito pontuais. Raramente há impontualidade em relação aos imóveis locados para culto, né? Eles são muito ordeiros nesse ponto, e há um caso ou outro que pode acontecer em função dos ruídos, né? Mas um fato que eu quero ressaltar é que eu já tive 2 igrejas com vizinhas, igrejas evangélicas, e nunca tive qualquer problema. Então, realmente, um inquilino que é bem interessante para os locadores.
Doutor Quênio, quais sanções e prejuízos que o inquilino que aluga um imóvel para atividade comercial em área residencial pode sofrer? Na prática, né, tendo em vista que a atividade está sendo exercida de forma irregular, a fiscalização pode passar, né, naquele imóvel e passar e notificar, autuar, no caso, o ocupante, a empresa, para que ela obtenha o seu alvará, ou seja, que ela passe a agir de forma regular. Com a impossibilidade de conseguir o alvará, ela vai ser multada. O grande problema é que as leis municipais, em vários municípios, prevê que essa multa vai dobrando, triplicando, quadruplicando. Então, de tempos em tempos, o fiscal volta, aplica outra multa, até mesmo ocorrendo, em alguns casos, a interdição do estabelecimento. Então, lamentavelmente, vemos inquilinos tendo um grande prejuízo porque investiram naquele imóvel com obras, com reformas e tudo mais, e acaba esse inquilino tendo que desocupar esse imóvel em função de várias multas que passam a ser cobradas, inclusive, em ações de execução fiscal. Ou seja, quando o ocupante, no caso o locatário, ele não paga essa multa, isso gera uma execução fiscal, isso negativa o cadastro do locatário e, em geral, ele é condenado a pagar essas multas. Então, na prática, é muito importante que qualquer pessoa que venha pretender alugar um imóvel, repito, não só casa, né, pode acontecer, inclusive uma loja. Essa loja ela é comercial, mas a atividade, às vezes, não é permitida naquele local. Então, é importante que os pretendentes à locação tomem muito cuidado e façam essa pesquisa de forma cuidadosa. E as imobiliárias, em geral, elas facilitam isso. Elas fornecem a guia de IPTU para o pretendente, de forma que ele venha fazer pesquisa prévia antes de fazer o cadastro, ou até mesmo o contrato. Então, é fundamental que haja essa pesquisa cuidadosa para evitar qualquer aborrecimento futuro. Nesse caso, o inquilino ele pode processar o proprietário por ter sido conivente, por ter sido permissivo de permitir esta alocação em área não adequada? Essa pesquisa parece que é simples, mas realmente é muito complicado. É lamentável que os municípios eles venham a fornecer uma tabela tão complexa que até mesmo o atendente, né, o servidor público, ele tem dificuldade da resposta no balcão, porque são tantas regras e dependendo, há certas nuances no ramo do negócio, que essa pesquisa é feita de forma pontual. Ou seja, a pessoa pode ligar para a prefeitura e verificar. É possível colocar um salão de beleza, colocar aqui um restaurante, no caso aqui uma escola, autoescola, o que for, vai ter dificuldade de obter resposta segura, porque o próprio atendente, o servidor público, tem medo de errar. Então, o que eu quero ressaltar que nada de achar que o locador, a imobiliária, vai fazer essa pesquisa de forma adequada. Agora, um fato interessante, quando o locador, repito, ele sabe que a impossibilidade faz a locação, ele age má fé. E isso atrai o dever de indenizar, baseado nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Agora, quando a imobiliária faz a locação, fornece a guia de IPTU para o inquilino, esse inquilino, às vezes, pede um terceiro para fazer pesquisa. Esse terceiro, o contador, não é cuidadoso na pesquisa. E futuramente, se esse inquilino passa a ter dificuldade de obter o alvará, essa falha por parte do inquilino, o ônus é dele. Né? Havendo a rescisão, ele será cobrado a multa contratual de rescisão em função da falha da pesquisa ou da sua negligência ou falta de prudência. Agora, é interessante verificar que a pesquisa ela tem que ser muito bem elaborada, porque há várias nuances. Então, pode ser com os tipos de negócio, venha a ser permitido uma parte do quarteirão e virando a esquina na rua contígua, já tenha um impedimento. Ou seja, a prefeitura, ela realmente ela tem várias regras, essas regras mudam de quarteirão para quarteirão e exigem, então, uma pesquisa acurada, né, de forma a evitar qualquer dúvida por parte do inquilino que vem ali fazer investimentos. Doutor Quênio de Souza Pereira, vamos a essa situação que o senhor já citou aqui. Muitas vezes os locadores alocam este imóvel que não é adequado àquela área, aquele setor, e acabam recebendo tantas multas que acabam até fechando. O locador
que sabe que o imóvel dele está numa área não comercial e mesmo assim faz essa locação inadequada, ele pode cobrar multa rescisória caso o inquilino, que até é obrigado pelo poder público a fechar o negócio, ou esta postura de fazer essa cobrança é abusiva? É um fato que causa perplexidade, casos concretos, né, de inquilinos com dificuldade de obter alvará, tendo que mudar do imóvel em função das multas, sendo que foi induzido a erro pelo locador, e mesmo assim o locador imobiliário vem exigir uma multa rescisória, o que é completamente inaceitável. Então, se não houve uma falta de cuidado do inquilino, se ele realmente foi induzido a erro, né, pelo locador, logicamente não é razoável cobrar nenhuma multa rescisória. Ao contrário, né, se o inquilino provar que a locação foi feita de forma maliciosa, né, sabendo que haveria impedimento, ele pode vir a cobrar multa do locador. Eu lembro até de um caso que tive conhecimento, em que uma grande empresa, né, ela fez uma locação de várias lojas num prédio comercial, e posteriormente esse inquilino era um restaurante, ele, passado alguns anos, cresceu bastante e ocorreu a vacância de outras lojas do lado. Então esse restaurante, ele buscou fazer a ampliação. O que gerou perplexidade é que o locador desse edifício, ele já estava negociando com a Justiça Federal a desapropriação do imóvel. Ou seja, o Poder Público Federal já tinha interesse em desapropriar todo o edifício, já havia tratativas nesse sentido com o proprietário do imóvel, e mesmo ele sabendo, né, que estava em vias de fechar com o Poder Público Federal a desapropriação de maneira amigável, ele fez um novo contrato de locação com o inquilino, estimulando que ele fizesse a ampliação do restaurante, e passados 6 meses, a Justiça Federal fez o pagamento dessa desapropriação e requereu o despejo do inquilino. Né? No caso, a desocupação. São coisas que realmente acontecem no nosso país que geram perplexidade. Por que eu falo isso? O locador, moralmente, ele não deveria ter estimulado a locação nova para o inquilino, muito sabendo que ele iria fazer uma ampliação, obras de grande vulto. Nesse caso, o inquilino, ao provar que a locação foi feita de maneira viciada, ele pode vir a requerer do proprietário seja no caso dessa desapropriação que foi omitida, ou mesmo no caso de uma locação irregular que impossibilita que a pessoa venha trabalhar. Então, este locatário ele pode pedir uma indenização para o locador que acabou fazendo essa locação de má-fé, é isso? Com certeza. Na prática, espera-se, né, que os contratantes tenham boa-fé, venham agir com lealdade, façam contratos equilibrados e não cabe realmente o locador fazer um negócio com o inquilino já sabendo de antemão que ele terá um impedimento para o exercício regular da atividade naquele imóvel local. Né? Nada impede que o inquilino venha a ser avisado de alguma dificuldade e ele venha assumir o ônus disso. Mas tal aviso, né, pode ser que o locador, sabendo que tem um decreto do município, do Poder Público, estadual, federal, visando a desapropriação às vezes que demora décadas para vir a ser efetivada, nada impede que o locador faça constar no contrato a ciência do inquilino de que existe um decreto visando desapropriar aquele imóvel. E o inquilino, sabendo da dificuldade do poder público ter recursos financeiros para desapropriar, ele pode vir a fazer locação, isentando o proprietário de qualquer risco, ou de qualquer, no caso, dever de indenizar. Então, quer dizer, quando a coisa é feita de forma transparente, é perfeitamente viável, né, essa locação, mas o inquilino sabendo do risco, né, e, de certa forma, isentando o locador de qualquer problema futuro. Eu falo isso que realmente há situações em que o poder público ele faz o decreto expropriatório e esse decreto caduca, fica 10, 15, 20 anos, né, pretendendo se apropriar, e isso nunca acontece. E vemos no dia a dia imóveis sendo alocados nessa situação sem qualquer problema. Mas o inquilino tem plena ciência em relação a tal situação. Doutor Kena, até fiquei curioso. Aquele caso que o senhor deu como exemplo do locatário
que já havia negociado a desapropriação de imóvel e acabou permitindo que o locador ampliasse as locações dentro do prédio. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o restaurante fez a ampliação, né? O poder público, no caso a Justiça Federal, ela exigiu a sua ocupação, que era um direito dela, logicamente, e esse locatário acabou ganhando um prazo e conseguiu fazer locação em outro imóvel próximo. Então, houve realmente uma flexibilidade da juíza federal que cuidava do assunto, que ela viu que iria quebrar o restaurante se houvesse uma desapropriação abrupta, e a juíza, ela tinha que promover a ocupação de todo o edifício, né, para que houvesse a implantação ali do Poder Público Federal na parte judicial. Então, com relação a esse restaurante, ela foi assim mais flexível e deu um certo prazo para que o restaurante mudasse para outro imóvel. E houve realmente uma sorte do inquilino, conseguiu o imóvel próximo, fez a mudança, fez uma obra, demorou em torno de 8 meses, e durante esse período ele conseguiu transferir a clientela para o outro local. Então, houve realmente uma colaboração da Juíza Federal, houve também a sorte do inquilino conseguir outro imóvel e acabou que as coisas se resolveram. Mas, no primeiro momento, o inquilino ficou apavorado porque ele iria quebrar, né? O negócio iria sucumbir se não conseguisse encontrar um outro imóvel próximo para o qual pudesse vir a transferir o restaurante. Conversamos na Rádio Justiça nessa véspera de Natal com o Dr. Quênio de Souza Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais, conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário do Secov de Minas, falando sobre a situação em que alugar casas para o comércio em região residencial e as suas consequências. Dr. Quênio, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, boas festas e até a próxima semana, Dr. Quênio. Foi um grande prazer, Sérgio. Fui muito feliz em participar do fechamento do ano, né, com você aí, no pleno Natal. E espero estar com vocês também o ano que vem e na próxima semana, que vai ser o ano novo. Muito obrigado pela amizade, pela cordialidade.